Política, na Jovem Pan. Faltam 9 minutos para as 8 da manhã. Boa segunda-feira para você. Vamos falar de política e já vamos acionar o Piara Bosque com a informação em cima do lance, como sempre. O Piara, segundou, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Muito bem. Piara, já tem alguns nomes aí que começam a surgir como potencial para compor a equipe que vai coordenar a transição por parte do futuro governador. Como é que está se desenhando esses projetos para essa semana, hein? Olha, tem uma expectativa de que ainda nessa segunda possam surgir os primeiros nomes apontados pelo governador eleito, Jorginho Melo, para participar da transição de governo. Tem alguns nomes que estão sendo citados nos bastidores, né? Tem com bastante força, por exemplo, o ex-prefeito de Luzerna, Moisés Dirsman, e o ex-secretário regional de Joaçaba, Ricardo Grando, que inclusive era uma indicação do próprio governador eleito, quando na época das secretarias regionais do Luiz Henrique, ele tinha essa influência. O Moisés Dirsman de Luzerna, pequeno município lá do meio oeste, ele foi uma espécie de coordenador do plano de governo do Jorginho Melo. Eu encontrei ele, eu entrevistei o governador eleito na segunda-feira passada, dia seguinte à eleição, e ele estava lá, a gente conversou um pouco. Luzerna é um município pequeno, mas é um município que tem um case nacional de incentivo a incubadoras de tecnologia muito bem sucedido, e que é um orgulho da cidade, que foi feito na gestão do ex-prefeito Moisés, e foi mantido depois, e ele é uma pessoa de bastidores durante toda a campanha. Então, alguma função ele vai ter. Se ele vai ser o Geraldo Alckmin do Jorginho Melo, ainda não dá para cravar, mas que ele deve participar dessa transição, isso sim. E indica muito um pouco do perfil do próprio governo Jorginho, isso, porque o Moisés, ex-prefeito de uma pequena cidade do meio oeste, pode ter uma função importante. Então acredito que é um governo que vai dar uma atenção importante para essas regiões e pequenas cidades que nem sempre são prioritárias numa pauta de governo. Então é uma coisa a se observar. Os nomes, por enquanto, a gente fica na expectativa. É bom dizer que a lista da transição, os nomes da transição não são necessariamente os nomes que vão ser o secretariado, que vai ser o governo. Eu lembro muito da transição do governo Moisés, do Eduardo Pio Moreira para o Moisés, e o Moisés nomeou 11 pessoas naquela transição, e o destaque, o coordenador da transição era o Luiz Felipe Ferreira. Luiz Felipe Ferreira, professor da UFSC, era de contábeis. Ele foi ele coordenou a transição. Na hora do governo, início do governo até teve algum destaque ali, como formulador da reforma administrativa que criou a Controladoria Geral do Estado, que ele comandou no começo do governo, saiu ali na época do escândalo dos respiradores e depois deixou o governo. Quem estava na lista ali dos 11 e ficou do começo ao fim, com algum destaque, com mais destaque, foi o Jorge Tasca, que acabou sendo secretário de administração até agora, o primeiro turno das eleições, que deixou o cargo, virou assessor especial de Moisés. Mas os outros nomes, nenhum deles assim de grande destaque. Então é um momento de transição, ainda não é a composição do secretariado. Vamos ver o que o Jorginho tira da cartola. O Piara, aproveitando então a entrevista, né, que você fez no seu portal de notícias com o governador eleito, uma fala do Jorginho é sobre buscar recursos para investir nas estradas estaduais. O que ele projeta para investimentos em infraestrutura e tem parceria com os municípios? Uma coisa que ele enfatiza é que ele não quer pedagiar as estradas estaduais, que ele defende esse modelo para todas as estradas federais, mas que nas estradas estaduais ele acha que o Estado tem que dar conta. E aí o modelo que ele sugere também não é nenhuma novidade, é um modelo que já foi utilizado, inclusive foi defendido no início do governo Moisés, e acabou depois quando o caixa ficou forrado lá com o dinheiro que começou a entrar, especialmente depois da pandemia. Moisés esqueceu um pouquinho desse instrumento que é os consórcios entre municípios. Então, o governo pode fazer o repasse de recursos e os municípios consorciados contratam as empresas que vão fazer essa manutenção
das rodovias é algo que existe organizado, existem os consórcios, né? Hoje os consórcios municipais, eles integram a FECAM. A FECAM antigamente era a federação apenas dos municípios, hoje ela congrega as associações de municípios e os consórcios, inclusive os que são voltados para a área de infraestrutura. É um modelo a se fazer, está na prateleira. Vamos ver se funciona. A gente tem Santa Catarina, a questão da manutenção das estradas estaduais é um problema recorrente de vários governos, cada um tentou o seu modelo. Esse modelo dos consórcios, ele foi pouco experimentado, ele pode ser uma boa alternativa, sim. Cara, muito obrigado, boa segunda-feira para você. Vamos ficar monitorando quanta água passando embaixo dessa ponte, dessas movimentações da política em Santa Catarina. E amanhã, terça-feira, a gente espera você aqui para um novo bate-papo. Até lá, até amanhã. Até amanhã.